Olá, deixe o seu like, compartilhe este vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho. Muito obrigado. Ó mestre, o mar se revolta, as ondas do chão pavor. O céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se dirá vamos, pois assim dormir. Se a cada momento nos vemos, sem prestes a submergir, as ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, seja o encarcelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, das águas não podem a naufragar, que leva ao Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sossegai, mestre, na minha
continuava Irmão gritando: Alexandre, Daniela e todo mundo que está aí, um abraço da paz de Cristo, irmã Helena Silva, Jesus. a paz de Cristo, todos bem-vindos. Voltou-se para o cego e lhe perguntou: Geisa Pérez, o que queres? aliás, pai, é Pérez mesmo, né? Graça e paz. Enquanto para Jericó, com Jesus passava, o cego filho de Jacó, sem se cansar, clamava: Jesus, ó filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor. Jesus, ó filho de Davi, atende o meu clamor. A multidão vendo clamar, seguia e dizia, mas ele sem a escutar, mais forte repetia: Jesus, ó filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor. Jesus, ó filho de Davi, atende o meu clamor. Jesus então mandou chamar o cego que gritava, que veio logo sem tardar, mas ainda assim clamava: Jesus, ó filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor. Jesus, ó filho de Davi, atende o meu clamor. Jesus pergunta com prazer: que queres que eu te faça? Jesus, eu quero hoje ver o teu poder e graça. Então Jesus me respondeu: a tua fé te salvou. E logo viu o Bartimeu e ao bom Jesus louvou. Glória a Deus. Já já, meus irmãos, a grande palavra do Senhor, amém? Já já uma mensagem de Deus para as nossas vidas. Após este louvor, a mensagem de Deus para nós. Aonde guiar meu Senhor, eu seguirei o seu amor. É sua mão me conduz, oi querida, sobre a cruz. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Acho prazer em me seguir, descanso e paz em ti. Doce é a mim teu querer, doce me traz te obedecer. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus
guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, és-me em tudo, meu Jesus. Para o seu reino me conduz pelo jardim e pela cruz. Lá ficou morto o velho eu, lá meu espírito reviveu. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, és-me em tudo, meu Jesus. Eita, glória, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Santo Deus de Israel, aleluia. Glória, glória, glória. Santo é o Senhor. Santo Deus de Israel. Santo Deus, aleluia. O Senhor que se apresenta em nossas vidas em forma de fogo. O Senhor que é como fogo ardente ao entrar em nossas vidas. Seja glorificado nesta noite. Que o Senhor venha nos purificar. Que o Senhor nesta noite ele venha cada dia mais nos preencher do seu poder, da sua graça e da sua glória. Esse Deus tremendo, esse Deus maravilhoso que tudo pode na minha vida, na sua vida. Que ele venha nesta noite nos visitar. E não apenas para passar, mas para ficar em nossas vidas de vez. Que ele faça morada, que sejamos nós o vaso de Deus. Que sejamos nós templo e morada do Santo Deus de Israel. Aleluia. Abra sua Bíblia aí no livro de Eclesiastes, no capítulo. Eclesiastes fica antes de Lamentações, amém? Eclesiastes fica aí pertinho, depois de Salmos, né? Depois de Salmos, Eclesiastes. Então, amém? E nós estamos aqui em Eclesiastes no capítulo 7. A partir do primeiro verso a gente lê esta mensagem de hoje. Que Deus venha, portanto, tremendamente falar aos nossos corações através desta mensagem. Aleluia. Que através dessa mensagem o Senhor fale tremendamente aos vossos corações. Que o Senhor, o Deus que rege os céus e a terra, o mar obedece, o vento também obedece, tudo obedece ao nosso Deus da glória. Então vamos nesta noite abrir suas Bíblias em Eclesiastes, que fica depois no livro fica bem depois aí de Salmos, amém? Pertinho de Salmos. Então,
aqui é uma palavra poderosa para as nossas vidas, para que a gente possa meditar no que realmente nós somos e no que realmente nós queremos ser na vida. Amém? Para Deus, não para nós, mas para Deus. Porque nós somos feituras do Senhor e Ele nos deu como primícia o seu Filho amado, Jesus Cristo, para nos resgatar do pecado, do lamaçal do pecado. E nós somos livres se Cristo nos livrar. Nós só seremos salvos se Cristo nos salvar. Nós só seremos temperados se o Espírito Santo de Deus nos temperar. Nós só seremos sábios se o Espírito Santo de Deus nos ensinar. Nós só seremos santos se o Espírito Santo de Deus nos santificar. Então, quando a porção de Deus vem na nossa vida, a gente muda, a gente arranja com certeza métodos de fugir do mal, de toda a aparência do mal. Deus, Ele é Deus que nos rege, é Deus que nos cuida, é Deus que nos direciona ao fazer aquilo que é certo, que é bom diante de seus olhos. Porque se nós formos buscar em nós sabedoria própria para isso, nós jamais teremos essa sabedoria própria. É Deus que nos prepara, é Deus que nos ensina com o seu divino Espírito Santo, a sua porção. Ele é quem, a sua porção santa, Ele é quem, portanto, nos prepara e nos ensina para que nós venhamos a fugir de todo mal, fugir daquilo que não agrada a Deus. Amém? Com certeza vamos pecar sim, pois somos falhos, mas a gente vai fugir com certeza das coisas mais abomináveis que estão diante dos olhos de Deus. Nós vamos fugir delas, e assim, só fugindo, nós vamos agradar o nosso Pai Celestial. Amém? Então abramos nossas Bíblias aí, Eclesiastes no capítulo 7. É uma mensagem que vai te fazer pensar, vai me fazer pensar muito mais. Amém? Nas nossas vidas, nas nossas práticas do dia a dia, porque muitas vezes na vida do ser humano, às vezes se torna, o ser humano às vezes tem se tornado tão arrogante, tão presunçoso, tem se tornado tão orgulhoso que parece que é só festa, parece que tudo é festa, tem que ser festa. Parece que o tal cristianismo aí que muitos estão ensinando, o evangelho que muitos estão distorcendo, não estão levando as pessoas a sofrer mais pelo evangelho. Se o próprio Cristo aqui no mundo sofreu, por que nós não podemos sofrer? Somos nós, porventura, maiores do que Cristo, o nosso mestre, que ele sofreu, ele passou por toda dificuldade aqui. Será que Jesus Cristo passou as melhores coisas que um ser humano passa na terra? Não, ele sofreu. Ele sofreu. Primeiro veio ao mundo como carne, como homem. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Segundo, ele não tinha onde inclinar os ouvidos, a cabeça para descansar. Jesus não era rico, como muitos pregam, como muitos teólogos da prosperidade pregam essa teologia, dizendo que o crente tem que ser rico. Tem que ser rico. São os profetas de Baal que assim pregam. Eles não mostram que o cristão tem que sofrer aqui na terra. Muitas vezes tem que sofrer para poder arranjar, que é a cruz que ele carrega. Amém? Vamos lá a mensagem. A mensagem, o título diz assim: as vantagens do sofrimento, da paciência e da moderação. Ora, meus irmãos, o título já diz tudo. As vantagens, olha só, as benevolências, né? As vantagens, quer dizer, as coisas positivas de quem sofre pelo Evangelho, de quem sofre pelo nome de Cristo, quem sofre pelo nome de Deus. Amém? Quem sofre por esta palavra verdadeira e fiel, por esta santa doutrina. Então, as vantagens do sofrimento, da paciência e da moderação. Então, vamos só pensar nesse título primeiro, para a gente entrar na mensagem. Amém? Olha o que diz aqui o título da mensagem: as vantagens do sofrimento. Então, aquele que sofre pelo nome de Deus, pelo Evangelho, por esta palavra, ele é bem-aventurado. Amém? Que defende a verdade apregoada. E da paciência. Ora, quando nós suportamos, quando nós temos paciência, isso gera sabedoria do Espírito, para podermos gerarmos frutos. E o fruto só é gerado depois que a gente tem moderação do Espírito. Depois que o Espírito vem moderadamente a ser controlado em nós, então nós vamos gerar frutos de obediência a Deus. Nós vamos agradar a Deus. É desse modo que então acontece. Amém? Então vamos para o primeiro versículo do capítulo 7 de Eclesiastes.
Amém? Velho Testamento. Assim diz a palavra do Senhor. Melhor é a boa fama do que o melhor unguento, e o dia da morte do que o dia do nascimento de alguém. Ora, parece uma coisa meio que louca se olharmos, portanto, com um olhar carnal. Se pensarmos então com pensamento carnal. Mas se nós formos pensar com pensamento espiritual e olhar com olhar espiritual, nós vamos entender este primeiro versículo como algo muito grandioso, porque aqui o Senhor manda o profeta dizer: melhor é a boa fama. Quer dizer, eu me tornei cristão, agora eu tenho que criar uma nova imagem da minha pessoa, deixar as velhas práticas e começar a praticar coisas boas diante de Deus. É assim que está falando, a gente criar um novo caráter cristão, não é? Se eu praticava coisas tão feias, horrendas e desagradáveis a Deus, agora eu tenho que começar a praticar coisas boas perante o Senhor, para que o Senhor venha achar graça na minha vida, na sua vida. Então, olha só, e ele diz mais: e o dia da morte é melhor do que o quê? Do que o dia do nascimento de alguém. Olha só, por que o nosso Pai Celestial então revelou essas coisas, que melhor é o dia da morte do que o dia do nascimento? Ora, no dia em que o homem morrer, se ele tiver feito coisas malignas, ele com certeza irá desocupar esse mundo que Deus criou e irá com certeza já também descansar no local e esperar pelo juízo final. Ora, porque a vida pregressa de quem não tem Cristo já é viver morto, morte espiritual. Porém, para aqueles que estão em Cristo Jesus, ele nasceu do pecado, mas se ele morrer em Cristo, o maior lucro dele é morrer, porque morrendo ele não morreu, mas passou da vida carnal para a vida espiritual, da vida eterna, porque ele já está, portanto, no local descansando em paz, descansando no seio de Abraão e esperando o grande dia do Senhor, quando ele virá colocar para a esquerda os bodes e para a sua direita as ovelhas. Então, se você morrer como igreja do Senhor, se você morrer se você terminar os dias de vida, né? O dia da sua morte, você estiver servindo e agradando o Senhor diante dos olhos santos de Deus, você apenas passou deste mundo para o mundo metafísico, para o mundo espiritual. Amém? Apenas isso, uma passagem, tá certo? Porque aqueles que estão em Cristo Jesus não são deste mundo, é do alto, é do mundo espiritual da luz, é do mundo espiritual da salvação, é do mundo espiritual do amor, é do mundo espiritual da alegria eterna, da paz eterna que está em Cristo Jesus. Amém? Também nos traz entender que o dia da morte de uma pessoa, aquela pessoa também que for a um velório, ele vai poder também meditar: olha, ele está morto, eu também posso estar aí qualquer hora, desse jeito aí. E a pessoa vai meditar. Agora, as pessoas que só vão a festas, na verdade, elas nunca se deparam com o momento de elas meditarem, que elas também são como uma vela que se apaga, uma lâmpada acesa que se apaga a qualquer hora, qualquer momento pode se apagar, pode morrer, não é verdade? Verso 2: melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, porque ali se vê o fim de todos os homens, e os vivos o aplicam ao seu coração. Ora, no velório tem alegria, no velório se vê choro, no velório se vê dor, no velório se sente dor, no velório se pode ver que tem pessoas sofrendo, mas é no velório que muitas pessoas podem dizer: poxa, esse meu amigo foi embora, essa minha amiga foi embora, esse meu irmão foi embora, está agora aí no leito de morte, não é? Poderia ser eu. Puxa vida,
e essa pessoa morreu, não fez isso, não fez aquilo, meu Deus, eu vou ter que caprichar e vou para os pés de Deus, porque essa pessoa morreu sem Deus. Dizem que quem não tem Cristo não se salva, então eu vou buscar Cristo na minha vida. O dia do velório de alguém faz a gente pensar essas coisas, porque se a gente vê alguém que morreu, por exemplo, embriagado, logo a gente pensa, a palavra de Deus diz que os que praticam bebedice não herdarão o reino de Deus, não é verdade? Se de repente você vai no velório de uma pessoa que você conhece e ela morreu numa briga, na bala, ela morreu porque foi assaltar e alguém reagiu e matou, a polícia matou. Então quando você vai diante de um velório desse, você vai dizer, puxa vida, a palavra de Deus diz que os que praticam a maldade não herdarão o reino de Deus. A pessoa morreu de overdose, está morta, e você vai ao velório dela. Quando você chega lá e diz, puxa vida, a palavra de Deus diz que os que praticam, vícios não herdarão o reino de Deus, não é verdade? Então, desse modo, quando você vê principalmente que foi alguém que teve já capacidade de servir a Deus, mas não quis, é uma pessoa que se afastou do Evangelho, depois veio a falecer, longe de Cristo. Quando você vai ao velório de uma pessoa dessa, você vai dizer, puxa vida, se você estiver também afastado do Evangelho, você vai pensar, essa pessoa morreu afastada de Cristo, então eu não quero morrer afastado de Cristo, eu vou para Cristo. Porque assim como essa pessoa morreu sem Cristo, dizendo que ia voltar para Cristo, mas não voltou, então eu tenho que voltar para que eu possa me salvar. Se de repente você foi ao velório de uma pessoa que ela está em adultério, que ela está praticando prostituição, mas ela se afastou da igreja e ela está praticando tudo isso, ela está diante de Deus, ela está em desobediência total, praticando o que não presta, voltou a beber, voltou a adulterar, voltou a praticar sexo com o outro, voltou a prostituição, voltou aos vícios, e de repente essa pessoa morre porque Deus pesou a mão sobre ela. Aí de repente alguém vai lá, já conhece a palavra de Deus, está também afastada, e diz, olha só, poderia ser eu, eu estou afastado também, essa pessoa está afastada. Então é por isso que Deus ele manda esta mensagem, porque muitas vezes é necessário que um homem, quando eu digo homem, não deve ser só homem, pode ser mulher também, mas quando um ser humano, seja ele homem ou mulher, ele vai a um velório, ele pensa duas vezes, de repente lá Deus toca nele, e a pessoa vai pensar, essa pessoa morreu sem Deus, essa pessoa morreu afastada da igreja, essa pessoa morreu sem Cristo, poxa vida, ela não vai ter vida eterna, então o que é que eu vou fazer? Essa pessoa se afastou da igreja, eu também estou afastado, eu não quero morrer como ela, eu vou para os pés do Senhor agora, eu vou viver a palavra de Deus, porque essa pessoa deixou de viver a palavra de Deus e ela morreu sem viver a palavra de Deus, afastada dos caminhos do Senhor. Eu não quero morrer como ela morreu, afastada dos caminhos do Senhor, não quero. Então, meus amados irmãos, esta mensagem eu estou trazendo aqui para que as pessoas possam pensar de que forma você está hoje. Você está apegada ao Evangelho ou você está afastada do Evangelho? Então, um velório se faz com que as pessoas pensem. O velório é local de tristeza, é local de dor. O velório é um local onde o pai chora, a mãe chora, os irmãos choram, os amigos choram, todos choram. Até pessoas que muitas vezes não conheciam bem a pessoa que faleceu também vai chorar. Porque é um momento triste, é um momento que acabou a vida. Acabou a vida. Mas para aqueles que estão em Cristo Jesus, a vida não acabou. É como se fosse o início. Amém? Quando você está servindo a Deus, e você morre servindo a Deus, sendo fiel a esta palavra, você não morreu, você passou desta vida carnal, dessa vida terrestre, para o plano espiritual de Deus. Foi só isso. Porque você já estava, mesmo aqui na terra, já estava vivendo o plano espiritual de Deus. Apenas você ainda estava aqui neste mundo. Como Jesus Cristo. Jesus Cristo estava vivendo a vontade de Deus. E a morte não o tornou morto, mas o tornou vivo, porque ele passou apenas de uma vida carnal para uma vida espiritual. Assim que seja na minha vida, na sua vida, assim que seja em nossas vidas. Que nós, quando
for o último dia, o nosso último dia que vivemos aqui na terra, quando for o nosso último fôlego de vida, que nós estejamos, portanto, em Cristo Jesus, que nós estejamos, portanto, sendo achado graça diante dos olhos do Senhor, para que assim nós possamos ter uma vida eterna. Amém? Aqui no verso 3 diz assim ainda: então, do que é um banquete, porque ali se vê o fim de todos os homens, e os vivos aplicam ao seu coração. Então, né? Melhor é a tristeza do que o riso. Na tristeza a pessoa medita. Os momentos que eu mais meditei em Deus não foram os momentos que eu estava feliz. Na verdade, os momentos em que eu mais busquei o arrependimento e que eu mais pensei em Deus foram os momentos que eu estava triste, dolorido. Agora, hoje não. Os momentos que eu busco pensar em Deus, geralmente, tanto faz eu estar triste como alegre. Mas no passado, o momento em que eu mais pensava em Deus eram os momentos que eu estava triste. Porque as pessoas carnais, elas só se lembram de Deus quando estão sofrendo. Amém? Deixa eu sofrer, que no instante vai para os pés do Senhor. Mas quando está tudo bem, nem se lembra de Deus. Muitas pessoas carnais, terrenas, elas são assim. Então, melhor é a tristeza do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. É verdade. Quando a gente está muito feliz, a gente fica até orgulhoso, né? Poxa, eu sou uma pessoa de sorte. Você não encontra nem respaldo para agradecer a Deus muitas vezes. Você diz que tudo é sorte, tudo é sorte, tudo é sorte. Não é sorte. Não é sorte sua. É bênção de Deus quando você está sorrindo, quando você está feliz. E às vezes, por esquecer de agradecer a Deus, por estar alegre, você às vezes tem que enfrentar momentos tristes para você poder se lembrar de Deus, para você poder aquebrantar o seu coração. Amém? Porque muitas vezes a gente só vive alegre e não agradece a Deus. Mas feliz é o homem, a mulher, feliz somos nós, quando nós aprendemos a dar glória a Deus, mesmo estando na dificuldade, nós damos glória a Deus. E é por isso que eu não gosto de murmurar nos dias de hoje. Não. Eu apenas agradeço a Deus. Só o fato de eu estar vivo e poder qualquer hora ver uma porta se abrir na minha frente e dizer: Senhor, obrigado porque foi o Senhor, isso não tem nada que pague, não tem riqueza que pague por isso. Porque a maior riqueza do mundo é você viver com pouco, porém alegre em Deus, e mesmo assim agradecendo a Deus, mesmo que você esteja passando por momentos apertados. Porque muitas vezes a pessoa só vive no bem bom e nunca lembra-se de Deus e nunca quebranta o coração. Então, Deus sabe muito bem o que fazer. Então não reclame nada pelas dificuldades da vida. Não murmure de Deus: Deus não me ama porque eu estou sofrendo. Não diga isso. Deus te ama, Deus nos ama. Olha quem era Lázaro, o rico e o Lázaro. Deus no grande dia se lembrou de quem? Do Lázaro. O rico foi para onde? Na parábola, para o inferno, porque dos pobres é o reino de Deus. Amém? Vamos aqui continuando a mensagem. O coração dos sábios está na casa do luto. Oh glória! Olha só, o coração dos sábios está na casa do luto, mas o coração dos tolos na casa da alegria. Ora, a pessoa que é sábia, tem um coração para Deus, ela se entristece também, ela fica contrita com a morte de alguém. Mas os tolos, eles deixam de ir para o velório e vão para uma festa. Mas os tolos só se alegram com a alegria, né? Quer dizer, eles só querem estar diante da alegria. Eles não querem estar ali diante da tristeza também. Não querem sofrer com os que sofrem. Não querem chorar com os que choram. A única coisa que ele sabe é se alegrar com os que se alegram. Mas ele não está para sentir a dor com aqueles que também sentem dor. Ele não busca sentir no coração a dor do próximo. Essa é a grande verdade. Muitas pessoas às vezes estão aí, vendo o sofrimento dos outros, e é algo passageiro. Aí faz ele dizer: tomara que piore. Já algumas pessoas às vezes veem os outros sofrendo e diz: ó Senhor, cuida daquela pessoa, não deixa, né?
faz com que passe tudo isso. Se ela está sofrendo por causa do pecado, então abra os olhos dela para que ela não venha pecar mais. É assim que faz as pessoas que têm a sabedoria de Deus. Eu, ultimamente, Deus sabe, tenho orado por muitas pessoas que me levantam calúnias. Eu tenho orado pelos que me caluniam. Eu tenho orado pelos que me perseguem. Porque Deus, Ele faz assim. As pessoas que levantam calúnias de nós, as pessoas que nos perseguem, as pessoas que tentam até a nossa morte, as pessoas que tentam contra a nossa vida, a gente tem que orar por elas. Porque se nós só formos orar pelas pessoas que nos fazem o bem, oh Deus, quem somos nós? Somos diferentes dos fariseus? Somos diferentes dos hipócritas? Não. Somos diferentes dos ímpios? Não, somos iguais. Então, se nós não orarmos pelos que nos perseguem, nós estaremos sendo igualmente os hipócritas fariseus que mataram a Cristo. Nós somos iguais às pessoas ímpias, malignas, porque o maligno só gosta de quem gosta dele. Nós não podemos ser como os malignos, nós temos que ser diferentes. Por mais que a gente tenha que se afastar de algumas pessoas, mas se afastar não quer dizer que você tem que odiar aquela pessoa. Não dá para conviver com aquela pessoa, só isso. Mas você não deve odiar. Não. Você tem que fazer tudo e pedir, orar a Deus. Senhor, não deixa eu sentir raiva dessa pessoa, sentir ódio dela. Apenas permita que eu sinta nojo das atitudes dessa pessoa e pronto. Passando disso aí é pecado. Amém? Temos que nos esforçar para não deixar nascer dentro de nós ódio por ninguém, porque senão nós vamos sofrer muito. Aleluia. Vamos aqui para o verso de número 5. Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir alguém a canção do tolo. Ora, quando uma pessoa sábia ela vem falar conosco, ela vem nos corrigir, mas o tolo vem nos elogiar. O tolo, o falso, vem só nos elogiar, mas o sábio vem nos trazer uma repreensão, porque assim Deus usa alguém como servo dele, por exemplo, para levar uma repreensão, um ensinamento duro, pesado, para alguém que ele ama, que Deus ama. E aquele que repreende é porque tem amor. Aquele que só elogia, muitas vezes são lábios enganadores, que elogia, mas para fazer a pessoa se perder. Elogia para fazer a pessoa se acomodar. Eu não posso ver alguém no erro. Eu não posso ver alguém no erro. Se eu fizer isso, eu sou compassivo. Eu estarei jogando aquela pessoa no lago de enxofre também, ajudando o diabo a levar. Então, quando eu vejo alguém que está errado, eu tenho que levar uma repreensão de Deus. Se a pessoa recebeu, bem. Se não recebeu, bem também. Mas eu tenho que buscar levar uma repreensão, me deixar ser usado por Deus para levar uma repreensão para uma pessoa que vive numa vida de engano. Virou crente, mas não virou cristão. Eu tenho que fazer isso. Porque se eu fizer isso, eu estou levando o quê? Eu estou levando uma repreensão para o bem. Então, desse modo, Deus pode estar operando. O Espírito Santo de Deus está operando. O poder de Deus está operando naquela pessoa no momento em que ela ouviu uma repreensão, um ensinamento, às vezes até duro, ou simples. Mas no momento em que eu levo uma repreensão para alguém, no momento em que Deus usa alguém para levar uma repreensão, seja eu, seja quem for, e se aquela pessoa ouvir, então Deus faz isso porque Deus ama aquela pessoa. E por isso usa muitas vezes um louco que tenha coragem para repreender e dizer, olha, não está certo desse jeito. Deus faz isso porque Ele ama você. Deus faz isso porque Ele te ama. Não é à toa que Deus levanta pessoas de coragem, pessoas duras na repreensão, para que assim os corações venham amolecer, venham entender que está errado. Porque às vezes, com mensagenzinha serena, as pessoas não abrem os olhos. Tem gente que só abre os olhos por cumprir repreensão muito dura. Muito dura. E então Deus vai levantar cada um conforme o jeito das pessoas. Deus levanta as pessoas que pregam rosas e espinhos. Deus levanta pessoas que pregam só mais mansinho, porque vai alcançar pessoas fáceis de entender. Você sabe que tem pedra que é fácil de quebrar, mas tem pedra que é difícil de quebrar. Existem algumas rochas que quando você
bate até com um pedaço de pau, você já quebra aquela rocha. Mas tem rocha que você tem que colocar o estupido, quer dizer, você tem que colocar bomba para poder implodir. Você tem que colocar o material de explosão para explodir aquela rocha, porque aquela rocha muito dura é. Então, deixa eu falar, tem pessoas que têm um coração de barro, fácil de moldar. Para isso, Deus levanta para ir até aquelas pessoas gente que fala mansinho. Mas quando a pessoa tem um coração de pedra, duro, a mente dura, então Deus levanta pregador com testa de ferro e envia aquela pessoa para levar a mensagem para aqueles que têm um coração duro, cabeça dura, de forma dura, levando uma mensagem dura. E cada pessoa entende, cada pessoa que foi chamado para uma função, ele sabe por que ele prega duro, ele sabe por que ele prega suave, ele sabe. Eu sou grato a Deus porque Deus me usa para pregar das duas formas, tanto suave como duro. Se for para pregar suave, eu pregarei suave, porque vai depender da pessoa que Deus está me mostrando que está ouvindo a palavra. Mas se de repente eu vou pregar para pessoas do coração duro, Deus vai me usar de forma dura. Então Deus usa cada um conforme Ele quer, porque é Deus que faz isso. Não sou eu, porque eu não sou nada. Eu não sou nada. Mas o nosso Deus é tudo e Ele conhece todas as coisas. Mas nós não somos nada. Somos apenas pequenos instrumentos na mão do Senhor. Que não venhamos nós nos vangloriar de nada, porque Deus é Deus. O homem é apenas um trapo de imundície. O homem é apenas alguém que depende de Deus para ser purificado. Mas Deus é puro. Deus é amor e justiça, santidade, verdade, luz. Deus é tudo acima de todos, além do que você possa imaginar. Amém? Então, aqui diz, por isso que está aqui dizendo, melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir alguém a canção do tolo. A canção do tolo, vamos comparar com a pregação de hoje. Tem pessoas que estão pregando, alguns ministérios não querem perder altos dízimos e altas ofertas, e por isso eles estão dizendo para as pessoas, não, aqui pode tudo, aqui pode tudo. Não, você pode andar de meia calça, você pode andar de meia saia, você pode andar de salto de 15, de 10, de 12, você pode pintar o cabelo, as unhas, você pode andar com os lábios igualmente uma biquara, você pode andar do jeito que você quiser, você pode frisar o cabelo todo dia, pintar, fazer o que você quiser, você pode andar cheio de moda, igual Jezebel, porque aqui não tem nada a ver. Aqui, Deus só quer teu coração. Essa mensagem é a mensagem do tolo, que praticamente está elogiando o teu pecado, a tua desobediência. Não, você pode andar com as coxas todas de fora, não tem problema. Deus só quer teu coração, porque roupa não salva ninguém. Claro que roupa não salva, mas ovelha é ovelha, bode é bode. Ovelha é ovelha, cabra é cabra. Ovelha é ovelha, lobo é lobo. Ovelha é ovelha, cão é cão. Então, meus amados, esta é a grande verdade. Esta mensagem é uma mensagem gloriosa, e agradeço a Deus por esta grande mensagem que Deus nos deu neste dia de hoje. Amém? Está nos dando, porque não terminou ainda esta mensagem. Oh glória, aleluia. No verso 6 diz assim, porque qual o crepitar dos espinhos debaixo de uma panela, tal é o riso do tolo, também isso é vaidade. Ora, vaidade viver conforme suas próprias concupiscências. O vaidoso, ele nunca aceita os conselhos do Senhor. Ele nunca aceita uma pregação como esta. O vaidoso, ele corre para não ouvir uma mensagem como esta, porque a mensagem desta vai além do ego dele. E o ego dele tem limite. Não, passou do meu ego aqui, ó. Não, peraí, se não preencher o meu eu, essa mensagem não está comigo, não quero ouvir isso. Então, o tolo, ele faz isso, né? O tolo, ele foge porque é vaidoso. O tolo não quer ouvir a verdade porque ele é vaidoso, porque ele é orgulhoso, porque o diabo que cegueira os seus olhos espirituais coloca uma venda nos seus olhos para que você não ouça muitas vezes uma mensagem dessa. É por isso que só tem o irmão Alexandre aí praticamente ouvindo esta mensagem, porque, né, quer ouvir para se salvar.
Aleluias. Este vídeo vai estar também no nosso canal no YouTube, Mensageiro do Evangelho, mesmo nome do deste perfil aqui no Facebook, amém? Inclusive mando um abraço aos irmãos que me seguem também lá no canal no YouTube, tá certo? Este vídeo também será aqui retirado e repostado lá no nosso canal no YouTube, Mensageiro do Evangelho. Continuando a mensagem, verdadeiramente a opressão faz endoidecer até o sábio, e a peita corrompe o coração. Olha só, gente, olha só, escuta essa. Se a pessoa que for sábia se ele vacilar, se ele não vigiar, ele vai também vacilar. Olha o que diz a palavra do Senhor aqui no versículo 7 deste capítulo 7 de Eclesiastes. Olha o que diz a palavra de Deus. Gente, preste atenção. Verdadeiramente a opressão, presta atenção, diante de uma opressão muito forte, até mesmo o sábio, olha só, pode endoidecer. Eita glória! E a peita corrompe o coração. A peita corrompe o coração. Irmão Valdemir, o que isso quer dizer? Ora, um homem muito sábio na palavra de Deus, ele verdadeiramente pode sofrer uma grande opressão. E diante dessa opressão, ele vai perder o sentido espiritual. E ele vai descer a carne. Quando ele descer a carne, ele entra na contenda. Quando ele entra na contenda, o que vai acontecer? Ele vai corromper o coração dele, porque vai encher de ódio, vai encher de... Enfim, é assim que as coisas acontecem. Ele pode fazer coisas malignas, ele pode tomar decisões horrendas na vida dele. Gente. E muitas vezes o homem pode fazer isso estando ele em cima de um altar pregando o Evangelho. Ele pode se corromper. E isso pode ser a corrupção pelo dinheiro, pelo poder, por qualquer coisa que se possa imaginar, certo? Por qualquer coisa que se fala de uma forma abrangente. Por qualquer coisa um sábio pode se corromper. Lembra-se de de Salomão, que estando ele na opressão de ter muitas mulheres famosas, bonitas, vindo lá das nações aonde eram nações que eram pagãs, mas ele queria aquelas mulheres para ele, porque eram lindas, eram muito bonitas, mulheres bem apanhadas, mulheres pecaminosas, mulheres que não tinham temor de Deus, porque adoravam deuses estranhos. Era terra de pagãos que adoravam a demônios, adoravam a deus falsos, não é? Então, no momento em que ele aceitou essas mulheres lá dentro e olha só, a palavra de Deus trata Salomão, filho do rei Davi, como sendo o homem mais sábio, fora Jesus Cristo e o próprio Deus que colocou os pés nesta terra. O homem mais sábio fora Deus e fora Jesus Cristo se chama Salomão. Mas Salomão, ele desobedeceu a Deus porque ele entrou na peita. Eu quero essas mulheres para mim. Entrou na batalha. Eu quero essas mulheres para mim. São mulheres famosas, bonitas. E quando no momento em que Salomão pega essas mulheres, ele se apaixonou por elas, teve a concupiscência carnal por elas. E Salomão então permitiu que aquelas mulheres maléficas trouxessem os seus deuses e colocassem nos altares que era para fazer o sacrifício de Deus. Agora se fazia sacrifício para demônios. Por que será que isso aconteceu? Isso aconteceu porque ele deixou-se corromper o seu coração por pura vaidade, amém? Então, esta palavra, gente, é uma palavra poderosa que pode muito bem trazer muita compreensão para a nossa vida. Esta mensagem de hoje é uma mensagem muito abrangente. É uma mensagem que é o presente de Deus para as nossas vidas. Então você vê Salomão, ele entrou nessa peita. Eu quero essas mulheres para mim. São mulheres famosas, bonitas. E aí, ele sendo o homem mais sábio da face da terra em sua época, porque fora dele só teve Deus e Jesus Cristo, que foram homens muito sábios. Claro, são os donos da sabedoria. Amém? O autor de todas as coisas é o nosso querido Deus, amado Deus de Israel. Então, você sabe muito bem que Salomão, quando Deus perguntava para ele o que ele queria, Senhor, só me dá sabedoria.
amém? Para reinar o teu povo, para cuidar do teu povo. Deus deu sabedoria sim, abundância, mas também deu muita riqueza, né? Porém, na sabedoria o homem se perde. A prova disso é Salomão. Salomão se perdeu na sua sabedoria, porque se envaideceu, porque ele quis abraçar o mundo com as pernas, no sentido de ter muitas mulheres, muitas concubinas, e aceitou, portanto, pela sua paixão, pelas suas concupiscências carnais, aceitou que pela paixão, então, como vamos usar isso de uma forma, ele liberou geral, né? Ele liberou. Pode colocar aí, fazer holocausto aos deuses, ó mulheres. Então, ali as mulheres usaram o altar de Deus para colocar suas imagens dos seus deuses e fazer holocausto aos deuses falsos, aos deuses pagãos. Com isso desagradou a Deus, o que seria o tão amado Salomão de Deus, deixando-se perder na sua sabedoria. Só tem um que não se perde na sua sabedoria: Deus. Sabedoria suprema, sabedoria santa, sabedoria benéfica, 100% benéfica, sem falha. Mas o homem é falho, e é por isso que Salomão se perdeu na sua sabedoria, e então corrompeu-se o coração de Salomão. Verdadeiramente, a opressão faz endoidecer. É muito forte isso, né, gente? É endoidecer até o sábio. Pronto, Salomão endoideceu. Endoideceu, quer dizer, perdeu o sentido espiritual da coisa, né? Verso 8 diz assim: melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Melhor é o longâmino do que o altivo de coração. O que é longâmino? Ora, longâmino é a pessoa que alcançou, né? Alcançou com a paciência, alcançou a moderação do Espírito. Quem alcança a moderação do Espírito através da paciência, do sofrimento e da paciência, né? Porque vem o sofrimento. O sofrimento, se a pessoa tiver paciência, alcança a moderação do Espírito. A moderação do Espírito, então, traz o quê? Traz a longanimidade, quer dizer, longitude, vida longa em Deus, vida eterna em Deus. Amém? O coração altivo, ele pensa por si, mas o coração longâmino, ele, né? O coração quebrantado, moderado, ele gera, portanto, vida eterna em Deus. E a gente fica por aqui. Espero que esta mensagem, ela venha fazer, portanto, nas nossas vidas uma diferença imensa, imensa. Amém? Então, deixa eu dizer só mais um verso para você, o 9, para fechar. Não te apresses o teu espírito a irar-te, porque a ira abriga-se no seio dos tolos. Quando a gente se ira, e mais Jesus Cristo, a palavra de Deus aí diz: ireis, mas não pequeis, né? Só se ire com as coisas ruins. Cuidado para não se irar contra as coisas boas, e que não venha nascer ódio. Santo Deus, soberano Pai, nesta noite eu apresento, meu Pai, a cada pessoa que ouviu esta mensagem. Abençoe, meu Deus, cada um ser que venha assistir esta mensagem depois, seja pelo YouTube, pelo Facebook, seja pela nossa página, meu Pai, gerando fruto de arrependimento esta mensagem, esta campanha, que ela venha tocar os corações das pessoas, que o Senhor, através desta campanha, alcance vidas, faça com que a longanimidade, meu Deus, do Teu Espírito esteja sobre nós, dentro de nós, esteja conosco, para que assim nós possamos gerar frutos, meu Deus, frutos do Espírito, para Te agradar, para poder, meu Deus, o Senhor achar graça em nós, que o Senhor possa olhar do alto, inclinando seus ouvidos, ouvindo também as nossas petições, ó Santo Deus de Israel. Aonde tiver enfermidade agora, cura, meu Deus. Aonde tiver, meu Deus, um demônio, Senhor, tentando contra a vida dessa pessoa, Senhor, coloca lá o Teu Miguel Arcanjo, ó Santo Deus, o Teu anjo de guerra, de batalha, com a espada desembainhada de fogo, e que aniquile todo o mal. Aonde tiver, meu Deus, um casamento esfriando, cuida e faz com que, meu Deus, todos os demônios, meu Deus, que trabalham contra a união desse casal, que eles possam tomar e retirada agora, para a honra e glória do Teu nome,
ó Santo Deus. Pai, aonde tiver, meu Deus, uma frieza espiritual, cuida dessa pessoa, meu Deus, e faz com que ela possa reavivar o seu espírito, o seu ânimo, para que assim venha te adorar em espírito e verdade, não olhando para um lado, não olhando para o outro, mas sim, meu Deus, se conectando todo dia contigo em oração, possando, meu Deus, meditar na tua palavra, aceitando teus conselhos, em nome de Jesus, assim seja feito, para a honra e glória do teu nome. Amém. Meus amados irmãos, graça e paz, aqui termino. Esta foi, portanto, a 17ª noite da nossa campanha Gerando Frutos de Arrependimento. Espero em Deus que a cada noite Deus mande uma mensagem mais e mais de tocar aqueles que ouvem. Amém? Para a glória de Deus. Quando terminar esta campanha, com certeza estarei criando outra, abrindo outra. Já estou pedindo a Deus, já vou pedir a Deus a partir de hoje, né, que Deus me dê o nome de outra campanha que venha realmente sacudir, abalar os corações, abalar a mente, abalar a nossa vida de forma tremenda, que nós sejamos, portanto, abalados para o bem. Que Deus venha, portanto, nos abençoar cada dia. Amém? E assim sejamos nós totalmente revestidos das armaduras de Deus. Amém? Vamos orar a Deus e vamos pedir para Ele, portanto, nos dar a mensagem, aliás, o título da próxima campanha. Aqui, as campanhas que eu abri não vai ser campanha para te prometer riqueza, não vai ser campanha, mas Deus, Ele cuida dos seus. Amém? Não é para te trazer revelações. Pega a revelação da palavra de Deus, amém? Não, eu não trabalho passando profetadas nem falsas revelações. No dia que Deus revelar, revela. Mas Deus me usa na palavra. Então ouça a palavra de Deus e entenda ela, porque ela é a verdadeira revelação de Deus para as nossas vidas. Graça e paz. Fica com o Senhor. Que seja uma noite de muita paz, de muito amor. E amanhã estaremos com a 18ª noite da nossa campanha Gerando Frutos de Arrependimento. Visite também o nosso canal no YouTube, onde esta mensagem também vai estar lá. O nome do canal é Mensageiro do Evangelho também. Amém? Até mais, se Deus quiser.